Boa noite, todos sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso Beit Midrash Nechamar. E vamos começar com as bênçãos da Torá, que para quem está com o Sidur vermelho da CIP, está na página 49. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshenu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Amém. V'ha'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha b'Yisrael. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל. כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Fazemos agora a contagem do Homer, no mesmo Sidur, está na página 178. הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, יום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות, ולמות תהיינה עד ממחרת השבת, ספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ויהי לעולם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום 11 יום שהם שבוע אחד ו4 ימים לעומר. Hoje são 11 dias que correspondem a uma semana e 4 dias da contagem do Homer. Bom, feitas as brachot, vou anunciar o nosso palestrante de hoje, o nosso condutor do estudo de hoje, que é um querido amigo de muitos anos, lá da nossa Belo Horizonte, É, o Alexandre. Em Brasília ele chama Alexander, mas para nós é Alexandre. O é. Alexandre, o Alexandre é filho de um querido e saudoso amigo. O pai dele foi meu colega de diretoria lá em Belo Horizonte, um grande professor que eu tive, querido Simvalde, abençoada memória, a mãe dele, a Cleusa, que ele acabou de me falar que está passeando em Belo Horizonte hoje, depois ele vai dar um beijo nela por mim. Então, o Alexandre, ele é oficial do Exército, ele é estudante do Instituto Rabínico, reformista, e hoje ele aceitou o nosso convite, então vai ser um prazer estar com você aqui, Alexandre, para você compartilhar com a gente sobre a Paraxá Shemini, que é a Paraxá da semana. Obrigado mais uma vez pela presença, a palavra é sua. Celso Cola Cavodo, obrigado por suas palavras. O Celso é um amigo, um irmão. Nós aí nos idos aí da década de 90, né, compartilhávamos lá a nossa sinagoga Tiferet Israel, Belo Horizonte. Ali, leitura de Torá, tefilá, uma série de coisas, era muito divertido. É, Então aqui você também. falando a data vai entregar a nossa idade, mas tudo bem. É verdade. Mas eu acho que era a década de 90. Bom, vamos Era, falar nisso, né? era, É, era por aí. pois é, a Mora Miriam também, coloca a vodo, nossa professora, nossa Morá, nossa orientadora, que está também aqui por Brasília, né? Thaís, minha colega do Instituto, e todas as outras pessoas que estão aqui, que eu ainda não os conheço fisicamente, mas estive aqui numa reunião anterior, uns 15 dias atrás, eu já me lembro aqui do Jacobson Bill, né? Que ele fez algumas observações, né? E também as outras pessoas. Eu saúdo com o nosso cordial shalom e que a nossa estudo de hoje seja realmente edificante, que a gente possa mergulhar nas camadas da Torá. Existe um ensinamento de que o estudo da Torá ele é como você descascar uma cebola, cada vez mais, cada ano você vai, tira mais uma casquinha e vai conhecendo, conhecendo, conhecendo cada vez mais, né? E foi ótimo para mim me preparar para poder falar algumas coisas. Eu cresci com isso. Quero agradecer a Neshama por essa oportunidade, tá, pessoal? Vou pedir que o pessoal deixe as perguntas para o final. Eu vou procurar
colocar algumas perguntas intrigantes aí para despertar, para o pessoal não dormir enquanto eu estiver falando. O, o PowerPoint que eu vou compartilhar aqui, ele é só não é um PowerPoint, ele é um documento com algumas ideias para poder despertar a nossa reflexão e a gente entrar nesse mundo maravilhoso que é a Torá, com seus segredos e todos os seus ensinamentos muito profundos, tá? Então, eu vou pedir, vou tentar compartilhar de novo aqui, desculpe minhas barberagens, e aí eu vou começar com um nigun, tá? Um nigun. Tá aparecendo aí? Perfeito. Estão vendo? Perfeito, tal. Pessoal, então a gente vai começar com um nigun, pedindo a presença divina sobre nossos estudos, que ele é um passuk do Salmo 119, versículo 18, que é: desvenda meus olhos para que eu perceba os prodígios, as maravilhas da Torá. Galeinai ve'abita niflaot mitoratecha. Galeinai ve'abita niflaot mitoratecha. Galeinai ve'abita niflaot mitoratecha. Galeinai ve'abita niflaot mitoratecha. Então, assim, nós iniciamos, né, que Deus desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da sua Torá. E eu procurei fazer um estudo interpretativo da Parashá Shmini à luz de alguns pontos fundamentais do estudo judaico, né? Que é a Torá, a Guemará, que é praticamente o Talmud, né? O Midrash, que é um estudo mais interpretativo, mais assim, são ideias como se fosse uma narrativa de algo que não é um pouco fantasioso, mas tem muito de cultura nisso. Alguns aspectos do Zohar e da Cabala Luriânica. E pensadores de diversos pensadores judaicos, desde a Idade Média, passando pela Idade Moderna, alguma coisa da Idade Contemporânea, né, da contemporaneidade. Então, para a gente poder entender a nossa paraxá, a gente precisa voltar um pouco, tem que dar um passinho para trás para poder entender. Então, só para a gente entender o quê? A Parashá Shemini significa 8, né? Shemini quer dizer o oitavo. Ela é constituída por 3 capítulos. O primeiro capítulo que fala sobre e no oitavo dia aconteceu tal coisa. E nesse capítulo também tem um outro assunto muito interessante, que é o sacrifício feito por Aharon, que ele escolhe um bezerro. Aí, por que ele escolheu um bezerro, não escolheu um boi, não escolheu uma ave? Por que foi um bezerro? É uma das perguntas. E por que o oitavo é tão importante nessa paraxá? Aí a gente avança para o segundo capítulo, que é o capítulo 10 de Vaikra, que ele fala do fogo estranho, Exará, oferecido por Nadab e Abiú, né? Então, isso sempre suscitou inúmeras reflexões nossas, de todo mundo que lê isso, mesmo que lê ali no Pshat, lê ali no texto, o texto seco da Torá ali, a gente fica pensando, mas afinal de contas, o que aconteceu, quais eram as intenções, por que eles foram queimados por um fogo divino, o que os nossos pensadores eh, acham disso tudo. Então, o pensamento judaico
entende esse fogo estranho, a morte de Nadab e Abiú, e, afinal de contas, o que que nós podemos tirar de todo esse pensamento, Torá, Guemará, Midrash, Cabala, etc., etc., para entendermos melhor o que os judeus, ao longo de todo o tempo, pensaram sobre isso, né? Então, e aí a gente termina com um terceiro capítulo, que é sobre kashrut, regras, leis alimentares, né? E além dessas leis alimentares, que eu creio que a maior parte das pessoas aqui já as conhece, tem também uma noção muito falada sobre o puro e o impuro. Puro e impuro. Ah, se a pessoa tocou num animal morto, ele está impuro até o sol se pôr. Se a pessoa tocou, mesmo num animal kasher, morto, também está impuro até o sol se pôr. Por que, que essa correlação também? Por que, que a Torá fala de leis dietéticas justamente depois da inauguração do Mishkan? Tem alguma coisa a ver? É uma outra pergunta também interessante para a gente olhar. Então, para poder entender esse amaranhado de coisas, assim, que no meu ponto de vista elas são um pouco complexas, sabe? Um pouco complexas, mas vamos tentar mergulhar na complexidade dessa paraxá da seguinte forma. No finalzinho do livro de Êxodos, Shemot, lá no finalzinho, no Passuco 34, aí fala o seguinte, que e a nuvem, né, a nuvem, ela, ela cobriu, e a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o Mishkan. Aí, para muita gente, tudo estaria terminado. Afinal de contas, o Mishkan estava pronto, Kavod Adonai pairava sobre o Mishkan, Mishkan é o tabernáculo, né? E estaria supostamente tudo pronto. Está tudo pronto. Mas por que que não inicia? Por que que não inicia e se espera o oitavo dia? O que que acontecem nesses 7 dias que antecedem a inauguração verdadeira do Mishkan? Aí é isso que nós vamos ver. Então, apesar da manifestação da presença divina, Kavoda, Kavoda Adonai, né, Levoda Adonai, Moshe não podia entrar no Mishkan. Isso demonstrava que o espaço estava santificado, mas ainda não funcionalmente em sua plenitude. Seguiu-se, então, um período de 7 dias. A gente vai falar sobre Shivat e Emei Amiluim. O que quer dizer isso? Shivat é de Sheva, 7, e Emei é de dias, e Hamiluim é da consagração, mas não é consagração, é de malé, malé em hebraico, é completar, encher, malé que é vodô, cheio de sua honra, de sua presença. Então, Shivat Yemei Amiluim é um período de 7 dias que coisas precisavam acontecer depois da chegada da presença divina no Mishkan. Tinha que acontecer algumas coisas. E que coisas seriam essas? Nesse período, Moshe, ele é o oficiante do Mishkan. Ele é oficiante do tabernáculo, né? E depois vai ser consagrado a Harone e seus filhos. Mas por que não foi consagrado a Harone e seus filhos logo de cara, logo naquele momento? Não. A Harone e seus filhos, por serem filhos de Harone, eles tinham o pecado do bezerro de ouro. Então, esse pecado do bezerro de ouro, ele é trabalhado. O povo não entendia, estava apreensivo
porque a Shekhinah não havia se revelado de forma permanente. Mas por quê? Porque ainda coisas precisavam acontecer. Precisava que o povo tivesse uma atitude de elevação espiritual, ou os sacerdotes dormiram 7 dias e 7 noites dentro do templo, do Mishkan, tá? Que é um templo móvel, né? Aí, um processo de é, tipo o Yom Kippur é um processo de limpeza interna de todo o povo de Israel, mais ainda dos sacerdotes, que era Aaron e os filhos dele, que ele tinha 4 filhos, né? Esses sacerdotes e o povo passa por uma expiação, por uma elevação, por uma preparação, por orações, para chegar no 8º dia. Então, primeiro dia, a primeira semana, é como se fosse algo para fazer um retorno, uma preparação para que a Shekhinah pudesse estar presente no Mishkan. E nós vamos ver qual é o segredo para que a Mishnah, a Shekhinah, ela estivesse realmente, de fato, presente no Mishkan. Ela estava presente no Mishkan porque ela precisava de um componente humano. Ela não era para que ela chegasse simplesmente porque o Mishkan estava pronto. Não, a Shekhinah precisa de um componente humano. E esse componente humano, ele precisa se preservar e continuar. A gente vai ver lá no 3º capítulo que para preservar e continuar, a pessoa precisa manter um nível de santidade. É esse nível de santidade que é Malek Evodó, é o Shivat Yemei Hamiluim, 7 dias para preencher. Mas para preencher de quê? Preencher o Mishkan de quê? De santidade. E isso só é preenchido com o componente humano. Só nós, por nosso esforço de oração, de techuvá, de tefilá, de tzedaká, né? Aquele conceito do Yom Kippur para a gente trazer verdadeiramente a Shekhinah para dentro do Mishkan. E lembrar ainda, um pensador, que eu vou citá-lo aqui à frente, ele fala que nesse momento, o 8º dia foi como se fosse o dia mais importante depois da criação. Então, veio o destaque que dá nisso. Porque foi o dia em que a Kadosh Baruch Hu habitou entre eles, habitou entre os judeus. Então, tem um passuco lá atrás que fala que a Shekhinah, que a honra, a glória divina, ela desce e ela habita entre nós no templo. E ela só acontece depois dessa inauguração do templo. É muito interessante isso. Então precisa o ser humano se preparar para inaugurar o templo. Então, Israel e principalmente Aaron e seus filhos tinham que se preparar para que isso acontecesse. Tá? Então, por isso é o que a Megillah Rash fala, que o tempo funcionou como uma preparação espiritual, como expiação pelo pecado do bezerro de ouro, foi o que nós falamos. Esses 7 dias ele tem foco no resgate do bezerro de ouro, principalmente na figura de Aaron. Por isso Aaron escolhe um bezerro para sacrificar e não um outro bicho, né? Que poderia ser, né, outros, né, um bode, um boi, um pássaro, etc. Então, e a Guemará, em Megilat 10b, ela fala também que a construção estava pronta, mas precisava da aceitação divina, e a aceitação divina só ocorre com o esforço humano, a pureza do serviço que é feito pelos humanos, pelo ser humano, e a submissão a um comando divino, que não tinha sido dada ainda
a ordem de se iniciar. E por isso eles tiveram que esperar. Então, todo esse é o pano de fundo para a inauguração no 8º dia. Agora, então, vamos iniciar, feita essa introdução importante, sem a qual a gente não consegue entender o que está acontecendo. A Parashá Shmini, ela começa, né, falando que ia acontecer no 8º dia. Então, a gente vai tentar entender por que esse 8º dia é tão importante. Então, o número 8 ensina o rabino Sansomo Rafael Hirst que é como se fosse uma oitava musical acima. A dimensão desse mundo que nós estamos é a dimensão do 7, a dimensão dos 7 dias. Então, o que acontece? Nós temos, na semana, a semana tem 7 dias. Então, o que é o 8º? O 8º, ele é algo transcendental, ele é atemporal e ele é sagrado. Então, essa paraxá fala muito de santidade, de puro e impuro. Então, a sacralidade, ela está na dimensão do 8. O 8, ele está acima do nível dos nossos 5 sentidos. E assim, alguns dizem que seria um momento do Machia, seria alguma coisa assim. Então, existem vários pensamentos, mas o importante é que é algo acima do que nós estamos, indiscutivelmente. E é algo atemporal. Aconteceu naquela época, acontece hoje e acontecerá no futuro. Então, o Torá Koanim do Midrash fala que o 8º dia foi o dia mais jubiloso depois da criação do mundo, que a presença divina finalmente se revelou de forma contínua, que é o dia que a Shekhinah chega realmente no mundo físico. Então, a Shekhinah, ela realmente completa e chegando no nosso mundo. Sacrifício de Aharon. Por que Aharon escolheu um bezerro? Korban Hatat é o sacrifício expiatório. Por que ele escolheu o bezerro? Ele escolheu o bezerro porque ele foi aquele que concordou com a construção do bezerro de ouro. Então, foi bezerro por bezerro, de certa forma. E ele, ao escolher o bezerro, ele oferecer o bezerro, ele faz o tikkun, a correção do seu erro, após ele ter feito uma preparação de 7 dias. Isso é muito importante. Então, o Urash é que fala isso. O uso específico de um bezerro remete diretamente ao bezerro de ouro, tornando o ato uma forma de tikkun público, tikkun de Aharon e tikkun do povo de Israel que pediu o bezerro de ouro para Aharon, né? Ramban, Maimônides, perdão, Narmânides, desculpe, troquei o nome, observa que este é o cumprimento da promessa divina e habitarei entre eles. Então, quando a gente faz o estudo do Mishkan, o Mishkan ele é tão importante que é a presença divina habitando entre nós, entre o povo. E ela acontece justamente nesse momento aí que é inaugurado o Mishkan com esse bezerro como oferta de pecado de Aharon. Ora Haim, outro pensador judaico, ele explica que o serviço de Aharon foi aceito porque era executado com profundo temor e humildade. Eu vou chamar a atenção de vocês para essas duas palavras, temor, que é reverência, né? E humildade, que é uma ausência de ego. Então, essas duas coisas, elas são ingredientes fundamentais para atrair a Shekhinah para o Mishkan. A Shekhinah, ela só realmente foi aquele clique, aquele, aquele acionamento da Shekhinah para o Mishkan no momento em que Aharon, na sua atitude de temor e reverência e humildade, aí a Shekhinah, ela
chega verdadeiramente no Mishkan. Aí tem uma outra coisa. Quando nós estudarmos à frente o porquê que Nadab e Abiú foram fulminados pelo fogo divino, tem muita relação também com o temor, porque eles usaram um fogo que não lhes foi ordenado por Deus. Então, Deus, Hashem, não ordenou que Nadab e Abiú fizessem um fogo. Por isso esse fogo foi estranho, foi por conta deles. Não foi um fogo por orientação divina, por pedido ou ordem divina. Tá? Então, o componente temor e humildade, ele é fundamental para que a Shekhinah esteja conosco, esteja no nosso, habite entre nós, para que a Shekhinah, a presença divina, habite entre nós. Então, a Guemará, ela também elogia líderes, né? Mesmo quando elevados, que servem com temor e modéstia, que é um caminho não só para a parte religiosa, mas para todas as atividades humanas, inclusive lideranças políticas, lideranças de toda espécie, no nosso dia a dia, no trabalho, diversos lugares. A Guemará Yomá 22b, ela fala também que o sacerdócio não é dado por próprio mérito, é por escolha divina e fidelidade a esse mandato. O Zohar, ele descreve uma união espiritual entre Biná, é uma sefirá superior, nós temos 7 sefirot inferiores, que nesse caso elas representam os 7 dias que foram passados na preparação da inauguração do Mishkan, e nesse momento a Shekhinah vem de uma das 3 sefirotas superiores, que vem de Biná, e chega em Malhut, que gera a revelação divina no plano físico. O Arizal, que é o rabino Yitzhak Ben Luria, ele ensina que o sacrifício ocorre por unificações místicas, né? Elevação de centelhas. Então, o sacrifício no templo, ele elevava centelhas, nitzototes, e que havia sido dispersas durante a quebra dos vasos. Aí a gente teria que entrar em outros conceitos, né? Quem entende um pouco mais de Kabbalah tem quebra dos vasos, que foi Shefirat Hakelim, no início da criação em Gênesis, Bereshit. O Mishkan torna-se, então, ponto de interseção entre o divino e o humano. Assim, a gente deu uma passada, vou pedir para deixar as perguntas para o final, para que eu possa concluir a apresentação. Eu creio que vai ser interessante. Não sei se estou cumprindo o horário, deixa eu ver o horário aqui. Tenho mais quanto tempo ainda, Celso? Normalmente a gente termina por volta de 9h30, mas Tá então, bom, tá bom. Não, tá tranquilo aqui para mim, tá? E aí vai ter uns 10 minutos ou um pouco mais para perguntas, tá? Então, o capítulo 10, essa paraxá não é tão grande assim, ele tem 3 capítulos, né? Aí vem uma história muito intrigante, que são dos 2 filhos de Aharon, 2 sacerdotes também, Nadav e Abiú, que oferecem dentro do templo um fogo estranho, Esh-Zará, né? E tem um certo conceito a ser trabalhado por muitos pensadores que houve um excesso espiritual. Afinal de contas, o que eles fizeram? Que fogo era esse? E por que foram fulminados por Deus, né? Então eles foram consumidos por um fogo que saiu de diante do Eterno. Então, na nossa leitura ali no Pshat, né, que é a leitura no nível 1 da Torá, que é o texto bruto, tem alguns momentos que o fogo sai de diante do Eterno e queima alguma coisa. E nesse momento, esse fogo saiu e queimou os 2, porque eles ofereceram um fogo não ordenado. Vamos prestar atenção nessa palavra não ordenado, porque no, na Paraxá fala assim o seguinte, no número 10, 10:1.
Esh zara asher lo tzva otam. Quer dizer que esse fogo não foi mandado eles fazerem. E aí eles quebraram uma alahá que eles não poderiam legislar alguma coisa dentro do templo em presença de Moshe, que era o senhor da alahá naquele momento. Vamos ver mais à frente. Então, a Guemará, em Sanedrim 52a, atribui a morte deles por ter entrado no escândalo, violado um espaço sagrado, sobre o efeito do vinho. Enquanto, né, a Mishnah Eruvim 63a, ela aponta sua arrogância ao legislar diante de seu mestre. É aquilo que eu estava falando. Aqui, a Guemará, ela fala no Eruvim, Eruvim é um dos tratados, né, da Guemará, que ocorreu uma legislação. Eles criaram, resolveram inventar algo, mas não tiveram o temor, não tiveram a reverência em relação a Moshe, que era aquele a quem cabia legislar. Moshe é o legislador por excelência, legislar o que fazer dentro do Mishkan recém-inaugurado. Tá? Rash fala, baseado nos Midrashim, que ele concorda com a hipótese de embriaguez, né? Porque no Sanedrim 52 fala que eles estavam sob o efeito do vinho, aí entraram lá e houve um certo desrespeito a Deus por estarem embriagados, né? Então isso é confirmado por Rash. Ramban, ele introduz uma nuance nesse conceito, que eles buscavam, Nadab e Aviú, buscavam proximidade com Deus, mas violaram um protocolo sagrado. Esse protocolo sagrado tem que ser um pouco mais esmiuçado. Esforno reforça que a devoção sem disciplina é perigosa. Então, volta aqui o que eu tinha falado. Por que quando a pessoa entra num determinado nível de contato com o divino, ela precisa ter disciplina. Se ela não conservar temor, disciplina, alguma coisa de uma certa contenção, ela entra numa área perigosa, que o seu desejo era legítimo, mas a execução foi imprudente, entrou num nível maior de imprudência. Então, o Midrash Vaikra Rabá, ele descreve que Nadav e Abiú tinham intenções puras, porém agiram fora da ordem estabelecida. Então, aqui já discorda um pouco de Rashi. Eles estavam bêbados, né? Mas será que eles estavam bêbados e estavam com intenções puras? Pode ser também, né? Mas mostra que Nadab e Abiú tinham intenções boas, mas eles não souberam como fazer. Então, mostra para nós uma experiência de que, nessa nossa trilha em direção a Deus, a gente precisa ter também alguma reverência, algum temor, algum respeito maior. Que eu acho que é essa experiência que nós tiramos aqui do que está acontecendo. Quando Deus queima os filhos de Aharon, e Moshe fala com Aharon permanece em silêncio diante de toda aquela tragédia. E a Guemará diz que Aharon manifestou um sinal de fé elevada. E isso fez com que Aharon fosse cada vez mais considerado. Em Menahot 28b, Moshe afirma que agora entende que os dois eram maiores do que ele e Aharon, reconhecendo sua santidade interna. Então aqui fica uma outra coisa para a gente refletir. Como que Nadab e Abiú, em primeiro raciocínio, tivessem sido dois descuidados que teriam ultrapassado os seus limites e feito algo que
caberia a Moshe legislar ou não. Aí Moshe diz que os dois eram maiores do que ele e Aharon, e era reconhecendo a santidade deles, a santidade interna. Então, eles tinham uma pureza, eles tinham uma santidade, mas eles fizeram algo mal feito. O como fazer é que foi imperfeito. Rash e Tosafot, que são os netos e discípulos de Rash, filhos, netos e discípulos de Rash, interpretam assim como mérito elevado e afirmam como recompensa Harun recebe diretamente a revelação divina. Naquele momento que eu falei que Harun perdeu os dois filhos, mas ele se manteve com um certo silêncio, ele passa a ser merecedor de receber diretamente a revelação divina. Mas ele se posicionou também e foi respeitado por Moshe. O Zohar fala que a ação de Nadab e Abiú é como uma tentativa de alcançar a Biná, de onde vem a Sheriná, sem os recipientes adequados. Então, isso resultou uma autoaniquilação espiritual. E na Cabala Luriânica fala que eles atraíram uma luz do nível do Altíssimo, da divindade, sem estarem preparados. A ideia é bem semelhante, né? Provocando aí a morte deles e, no caso aqui, muita gente não concorda, mas está na literatura judaica, eles vêm e depois encarnados em Pinhas e Elial Hanavi para completarem o tikkun que eles tinham. Depois a gente tem aqui o Rav Kook, que era um rabino do início do Estado de Israel. Ele vê no ato de Nadav e Aviú um símbolo de tensão entre êxtase espiritual e estrutura alárquica. Foi aquilo que eu já comecei a explicar. Eles tiveram uma êxtase espiritual, que foi algo visto por muitos como positivo, mas eles quebraram a alahá e não seguiram conforme, não fizeram a forma correta. A espiritualidade deve ser canalizada pela mitzvah. Quando ela ultrapassa limites, ela se torna destrutiva. Agora a gente entra no último capítulo, o capítulo de Kashrut, tá? As leis de Kashrut são apresentadas no capítulo 11. E elas têm uma ideia de uma certa disciplina espiritual encarnada em hábitos alimentares. Por que que esse capítulo vem exatamente agora, depois de inauguração do Mishkan? Porque o Mishkan, ele fala de santidade. A gente atrai a Shekhinah habita entre nós, então nós nos purificamos para estar ali. Aí nada melhor de que tudo que entra pela nossa boca também seja algo caché com o pensamento divino. Então, tem muitas coisas aqui que vão além do que a gente está simplesmente lendo. Então, a gente sabe, né, o pessoal que está um pouco ainda não está muito mergulhado no assunto, então, os animais que nós podemos comer são aqueles de casco fendido e são ruminantes, os peixes são aqueles que têm escamas e nadadeiras, as aves são listadas as impuras nominalmente, cada uma delas. Então, a gente pode comer as aves que não foram listadas nominalmente, então aquelas aves de rapina, isso tudo não pode. Nós não podemos comer répteis, não podemos comer sangue, porque o sangue representa a alma. Os répteis são todos aqueles animais que arrastam seu ventre sobre o chão. Não podemos comer frutos do mar, camarão, lagosta e outros afins, né? Então, é basicamente assim. Rash comenta que o alimento impuro, ele entorpece o coração e fecha os canais espirituais. Então, aí a gente vê todo um preparo para que a Shekhinah habite entre nós. Aí a pessoa come coisas que vão fechar os seus canais espirituais. E essas coisas são exatamente o que está literalmente colocado na Torá. Ramban
Narmânides vê nas restrições um caminho para a santificação do corpo. Quer dizer, o corpo também precisa ter um nível de santidade. O Rabino Hearst, ele associa os animais impuros a comportamentos destrutivos. Então, a gente não pode comer animais, feras, não podemos comer predadores, não podemos comer cobras, animais perigosos, né? Rastejantes, impuros. Então, a dieta, ela tem um conceito de caráter. Guemará Rulim, 59A e 66A, analisa minuciosamente sinais de pureza no que estamos comendo. Urashba ensina que tradições comunitárias são fundamentais para distinguir aves permitidas. Isso aqui já é alguma coisa que, quando dá alguma dúvida do que está escrito ali na Torá, ele procurou acrescentar algo. Midrash Vaikra Rabá associa alimentação à santidade, a Kedushá. Então, esse conceito de Kedushá, ele é muito interessante, porque tem gente que come caché, mas ele não tem santidade alguma. É uma exceção, mas existem, né? Então, a pessoa tem que procurar comer é um ato espiritual que molda o ser e que ele coma aquilo que Deus e o que está na Torá orientando que se faça. Então, o Zohar também explica que os alimentos puros, eles transmitem a luz da santidade, enquanto os impuros canalizam forças negativas. Então, a alma se nutre não apenas da matéria, mas da energia espiritual contida no alimento. O que nós comemos passa a fazer parte do nosso ser, tanto do nosso corpo em si, como também espiritualmente. Então, comer puro é um tikkun e comer impuro é um aprisionamento da luz. Então, quando a gente come coisas puras, a gente faz um resgate, a gente se eleva. Comer impuro, a gente gera um curto-circuito. Então, aqui também um outro ponto de vista, o judaísmo conservador, Celso me corrija aí, por favor, por meios de fontes de Emet Ve'emuná, vê a Kashrut como uma identidade coletiva judaica e uma consciência ética. Alguns pensadores reformistas, eles consideram a Kashrut como uma expressão cultural e espiritual, opcional, como foco em valores modernos como sustentabilidade e saúde. Bom, isso são pontos, são ideias, não são exatamente, vamos dizer que o conservadorismo pensa isso, o reformismo pensa aquilo. Não, não é bem isso. Mas alguns pensam assim, vamos dizer. Tá? É assim, eu queria encerrar por aqui e nós teríamos 10 minutos para bater um papo. Tá? Alexandre, eu pedi só para você fechar o compartilhamento. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Lindas palavras, belos ensinamentos. E está aberto, gente, a palavra para quem quiser comentar, perguntar, criticar. Estamos abertos para tudo. Exatamente. Pode jogar a bucha de laranja bastante. Fabiane? Olá, shalom a todos. Eu vou falar algo e fazer uma pergunta. São coisas um pouquinho, são sobre a mesma linha de raciocínio, mas um pouco distinta. Essa questão da alimentação é bem interessante porque há uns tempos atrás eu tinha estudado um pouco sobre o movimento de como se diz, de extraterrestres, né? Aquela coisa tal. E o pessoal sempre fala, quando você vai vendo esses estudos, né, sobre espiritualidade, eles sempre colocam muito quanto menos carne você comer, até, né, tanto puro quanto impuro, mas principalmente virar um pouco mais vegetariano, tudo facilita um pouquinho a abertura da espiritualidade. Aí é a primeira vez que eu vejo essa parte que foi comentada, né? Justamente sobre isso, sobre que o alimento tem a ver realmente com a espiritualidade. E eu acredito, porque
tudo que como dizem, a gente é o que a gente come, né? A gente consome, a gente é o que a gente fala. Então, o que que você está comendo? O que que você está fazendo? E geralmente, não sei o porquê, mas tem também uns estudos que falam que as pessoas que geralmente consomem mais um tipo de carne do que a outra, ela tem até umas atitudes meio diferenciadas. Aí a minha pergunta é uma coisa que eu fiquei intrigada, né? Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre uma tribo e essa tribo ela fala algo bem interessante. É uma tribo indígena que ela fala assim que tudo que a gente pega da terra, de alguma maneira a gente tem que devolver, a gente tem que retribuir. Então no mundo tudo é uma troca. Tudo que a gente pega, tipo, eu vou pegar uma madeira, cortar uma árvore e fazer uma mesa. Então eu tenho que retribuir. E o Eterno pegou e colocou, né? Deus colocou todos os animais que haveria possibilidade de poder comer, né? Como os animais puros. Só que eu vi aqui em Gênesis, né? Sempre fiquei muito com essa colocação de Gênesis, que fala assim, que nós podemos sim, mas nós vamos, como sempre, prestar conta, né? De tudo que a gente faz. Então, seja até hoje em dia eu vejo por muita gente que come não por fome, sim por vontade. Eu queria saber a opinião, né, ou o que pode elucidar de repente sobre essa passagem de Gênesis 9 do 5 ao 6, que fica nas Parashá de Bereshit, né? No primeiro livro, que fala assim: pedirei contas a todo aquele que derramar sangue, tanto a de seres humanos como a de animais. Se isso incube também quando a gente pede, né? Porque, logicamente, quando vai fazer o abate, eu sei que o abate, na nossa linha de pensamento, é feito de uma maneira indolor, tem toda uma preparação, tem toda até como se fosse uma prece para poder pedir perdão, né, por estar pegando aquele animal, porque é por alimento mesmo, então o Eterno vai conduzindo. Mas como que se pode fazer essa colocação dentro desse versículo? Qual é o versículo mesmo? Está em Gênesis quanto? 9. A 9, 9, 5 e 6. 9, 5. E 6. Ah, tá. E por certo o vosso sangue de vossas almas requererei. Da mão de todo animal a requererei, e da mão do homem que é como o seu irmão. Requererei a alma do homem, aquele que derramar, aí que se leu, o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Pois a imagem de Deus fez o homem. E vós, frutificai-vos e multiplicai-vos, aumentai na terra e multiplicai nela. Mas onde que fala que é exatamente No dos animais? 5. No 5? É que Ah, tem tá. Da mão de a todo versão. animal a Isso. requererei. Ah, tá. Isso. Pois é, deixa eu então te explicar a minha visão, que Aham. necessariamente não é a de uma pessoa, né? Primeiro aspecto, você perguntou sobre ser vegetariano e ser vegano. Vou começar por aqui. Sob o ponto de vista de uma análise jurídica, aquilo que não é proibido, ele é autorizado. Então, a Torá, ela não manda ninguém comer carne. Não está lá, você é obrigado a comer carne. Não, não está. Eu, pelo menos, não entendo que, de uma forma assim explícita, não está. Ela permite aqueles que queiram comer carne que o façam. Mas o façam como? Vão fazer com uma série de regras. Você só pode comer daqueles que têm casco fendido e que são ruminantes, você só pode comer dos peixes assim, assim. Então, se você pegar todos os animais do mundo, você tem um número restrito de animais que você pode deles comer. Então já há uma restrição quanto a isso. Um outro aspecto, se você pensar na dor que você causa ao animal, que você está com razão, porque talvez fosse interessante que ninguém comesse aquilo, mas há uma permissão de comer para aqueles que
entendem que poderia. Então, assim, procura-se de minimizar com tudo que você mesmo falou, as regras, né, do Scheuert e tudo mais, né? Então seria por aí, mas a pessoa pode ser vegana, a pessoa pode ser vegetariana, ela pode, e muitas pessoas, elas têm uma tendência de seguir isso como, vamos dizer, uma observância mais acima, de que eu não devo causar a dor a nenhum ser desnecessariamente. Então, isso é totalmente válido. Esse é o primeiro ponto. O outro é que você falou que teria que prestar contas de todos os animais que comer. Eu entendo assim, eu vou olhar para você, olhar isso aqui como um ponto de vista de legislação, olhar a Torá como uma legislação. É, aqueles animais que foram mortos, autorizados como animais puros, você não irá prestar contas deles. Você irá prestar contas, sim, daqueles animais que são impuros, que eventualmente a pessoa comeu. Se a pessoa matou o animal que não foi para comer, matou o animal por uma maldade, fez uma vaquejada, daquelas que pegam um boi pelo rabo e roda e tal. Isso aí, certamente a pessoa vai responder por isso aqui, entende? Agora, se em único caso ela não responderá, se ela matou para comer e foi dentro, respeitando as regras do capítulo 11, tá? Perfeito, entendi. Legal. Obrigada. Alguém tem mais alguma ideia, alguma pergunta? Então eu vou encerrar, tá? Vou dizer que para mim foi uma alegria, me senti realmente elevado espiritualmente com essa preparação. É um fórum diferente, uma experiência nova para mim, que eu vou pedir ao meu amigo Celso para repetir, quando ele assim o desejar. E fico à disposição da Neshama na nuvem, sabe? Porque eu achei muito legal essa experiência que eu vivi, tá, pessoal? Então, Shavua Tov e... Alexandre, Bom, eu já te agradeço mais uma vez pela sua presença. O convite já está feito em público. Vamos só combinar uma data aí para você estar de volta. E é um prazer estar com você, né? A gente que se conhece há muitos e muitos anos aí, como você mesmo já falou, entregando a nossa idade no início. é, E então é um prazer estar com você. Quando você vier aqui a São Paulo, tá apareça bom. lá no Chamar, como você já esteve uma Sim, vez. maravilhoso. E aí estamos aqui, estamos abertos. E é um prazer estar com você. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui hoje conosco. E obrigado. יישר כוח. Baruch Lindo Obrigado, estudo, Mora Miriam. lindo estudo. Muito obrigada. Ah, que bom, que Obrigado. bom, que bom que gostou. Valeu, Ale.